Vamos conversar com Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, aqui com a gente todas as quartas. Miro, tudo bem por aí? Como você está? Tranquilinho? Tranquilinho. Você está tranquilinha, Thalita? Tudo em paz? Estou tranquilinha. Tudo bem por aqui, por aí, tudo certo também? Estamos aqui, tocando, acompanhando aqui Tocando. Os fatos graves. Pois é. Vamos começar falando sobre a guerra Israel-Palestina, porque eu quero te ouvir, Miro, sobre esse aspecto da cobertura da imprensa brasileira em relação ao que está acontecendo. A gente já vem falando sobre isso durante toda a semana. E eu quero, claro, a sua avaliação, mas o que a gente tem percebido é uma mídia muito pró-Israel. A gente trouxe aqui nesses últimos dias, inclusive, um editorial do Haaretz, que é o principal jornal de Israel, né? E ele culpa, dando o nome, Netanyahu por essa guerra. E aqui no Brasil, a gente vê a mídia tentando vitimizar de todas as formas possíveis Israel, esquecendo de talvez contextualizar a situação da faixa de Gaza, a situação dos palestinos nessas últimas décadas. Então eu queria te ouvir, como você tem percebido essa leitura que está sendo feita pela grande mídia dessa guerra? Então, Thalita, eu acho uma cobertura deprimente, é um atentado ao jornalismo, inclusive. Né? Sim. Porque é isso, ela só pega um lado, né? E é um alinhamento automático com Israel, com os Estados Unidos, um alinhamento automático. A mídia brasileira ela é até pior do que em outros países, na Europa. Há mais pluralidade, há mais contraditório. Aqui não, aqui é uma coisa, parece porta-voz do Netanyahu, parece porta-voz daquele fascista israelense, né? Parece porta-voz de um governo de extrema-direita que estimula o conflito, que agride o povo palestino. Né? Semana retrasada, quando foi a ONU, né? Netanyahu chegou a apresentar um mapa com Gaza, Cisjordânia, tudo anexada a Israel. Ou seja, é um provocador. A mídia brasileira parece que endeusa o Netanyahu. É um homem que estava sofrendo protestos gigantescos, exatamente por causa da sua política autoritária de extrema-direita, né? E que tenta se safar dessa sinuca política agredindo um povo. Né? E a mídia brasileira, essa mídia monopolista brasileira, é isso, parece um porta-voz. Dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade. A mídia brasileira confirma isso, essa mídia monopolista brasileira confirma isso. Ela só apresenta um lado, descontextualiza, só apresenta um lado. Né? Você vê, o relatório, hoje você citava aí, o presidente Lula pede uma intervenção humanitária para resolver essa crise. Né? Um relatório da ONU que saiu ontem mostra que tem crianças mortas em Gaza, tem hospitais destruídos, tem servidores da ONU assassinados. Né? A mídia brasileira pouco repercute isso, dá isso de relance. Né? De relance. Ontem eu vi o Jorge Pontual na Globo News chorando, né? Por crianças que teriam morrido em Israel. É preciso apurar direito, porque tem um bocado de fake news rolando sobre isso. Mas ele não chora pelas crianças que morreram, segundo a ONU, em Gaza. Então, é uma atitude muito de manipulação. Nós estamos tendo dois níveis de manipulação, me parece, Thalita. Um é dessa mídia monopolista com esse alinhamento automático à política dos Estados Unidos e à política da sua sucursal na região, que é Israel. Né? Então, um é esse alinhamento automático da mídia tradicional, da mídia monopolista, dos canais de TV, rádio, dos jornalões e tal. Né? Interessante, a Folha de São Paulo adora rotular, né? Agora ela definiu que o Hamas será chamado de grupo terrorista. Né? A partir de agora é grupo terrorista. Ou seja, todos os jornalistas estão obrigados a qualificar o Hamas de grupo terrorista. Será que algum dia a Folha vai definir que o Estado de Israel, sob domínio da extrema-direita, é um Estado terrorista? É um Estado assassino? Que, né, promove um apartheid, promove um gueto, né, faz o que... A lembrança do gueto de Varsóvia está presente em Gaza, não é isso? Então, esse é o papel dessa mídia tradicional monopolista. Né? Tende só para um lado.
Afora isso, você tem na mídia digital. Você vê esse esgoto digital bolsonarista veio à tona. Quem achava que esse esgoto digital bolsonarista estava morto e se enganou. Ele veio à tona com uma força esses dias que é impressionante, a partir da orientação dada pelo próprio Bolsonaro. Né? O Hamas apoiou o Lula. Né? A partir dessa orientação, todo esse esgoto digital bolsonarista, com esse Nicolas Ferreira, com essa Carla Zambelli, com essas figuras de extrema-direita, né? preconceituosas de ódio e violência, né? veio à tona com muita força. Então, o que tem de mentira sendo espalhado? Né? Saiu agora um levantamento, um monitoramento de redes digitais. O que tem de mentira, patifaria sendo espalhada para acuar o governo Lula, para acuar as forças de esquerda, as forças que sempre defenderam a existência de dois estados, que sempre defenderam a causa palestina, é um negócio impressionante. Então nós estamos diante dessa artilharia pesada. É a mídia monopolista, pendendo só para um lado, e é a milícia digital bolsonarista aí com baixarias da pior espécie. É uma guerra, para usar um termo da moda, uma guerra de narrativas, é uma disputa de ideias violentíssima na sociedade a partir desse fato. Lamentável a conduta da mídia. Lamentável, é desesperador, revoltante ver a cobertura da mídia nesse caso. Você citou a ONU, né? 9 funcionários da ONU foram mortos ali na faixa de Gaza, a gente tem essa notícia. Há uma notícia também de que, inclusive, escritórios de mídia ali na faixa de Gaza foram alvo de ataques, como uma forma, eu imagino, de silenciar as informações que saem ali da faixa de Gaza. Ontem a gente conversava, Miro, com a Soraya Mislé, que é uma jornalista palestino-brasileira, e ela falava, inclusive, sobre como a região depende de ajuda internacional, e a Europa foi a primeira a cortar essa ajuda humanitária ali para a faixa de Gaza, né? Que muitas pessoas ali sobrevivem por conta dessa ajuda, já que, lembrando mais uma vez, a faixa de Gaza é cercada por Israel. Israel controla a entrada de alimentos, de água, de energia, cortou tudo isso agora, inclusive, e controla a saída e entrada desse local. Então, lembrando mais uma vez, quando Israel diz, saiam de suas casas que a gente vai bombardear, essa saída não há livre circulação na faixa de Gaza, não é permitido sair de lá. Então essas pessoas estão cercadas, acuadas, sofrendo, e metade da população, 2 milhões e 200 mil pessoas que vivem em Gaza, metade é criança e adolescente. Então é desesperador saber desses fatos e ouvir a mídia incitando o que está acontecendo de alguma forma. Exato. Porque não há qualquer discussão em termos de pacificação ou de parar esse conflito ou de negociação que seja. E a gente sabe que Israel, inclusive, não sei se tem esse bom senso de negociar agora. Netanyahu, a última notícia é de que ele formou um governo de emergência, né? E agora isso funciona como uma espécie de carta branca para ele fazer o que quiser, porque não precisa passar pelo Congresso, né? Ele tem maioria agora no Congresso. Então é muito chocante. Eu tenho estado muito triste acompanhando essa cobertura. A gente tenta fazer o nosso papel aqui, já que inclusive a TVT é uma TV em canal aberto, para se contrapor de alguma maneira a essa cobertura da grande mídia. Mas é complicado. Eu acho que a gente tem que dar voz aos palestinos. Diga. Não, é isso. Volta o debate de sempre. Ou você democratiza as comunicações no Brasil no sentido de superar esse modelo de monopólio midiático existente, né? Porque isso tenta criar um pensamento único. Então você tem isso hoje via mídia tradicional e via mídia digital, inclusive sites que têm feito contraponto, alguns estão sendo censurados pelo YouTube, o Opera Mundi foi censurado pelo YouTube, né? Então, via mídia digital, via mídia tradicional, você tem um processo de manipulação da informação, né? De mentira. Né? O Reginaldo Lasser, que é um estudioso da questão palestina, ele disse a Globo News é a maior difusora de fake news sobre essa questão, né? Sobre o que está ocorrendo em Gaza. É a maior difusora de fake news. Então você junta mídia tradicional, esgoto digital, aí pronto, está feita a manipulação, né? E o negócio pesado. E que vai, é isso, é sempre descontextualizado e sempre pendendo para um lado. Você estava dando os dados. Esses ataques aéreos de Israel à faixa de Gaza já atingiram 5.300 prédios em Gaza,
já destruíram completamente 790 residências, já deixaram 610 mil pessoas desses 2 milhões e 300 mil, 610 mil pessoas sem abastecimento de água e saneamento, 187 mil pessoas já estão desabrigadas, né? Várias foram levadas para locais da ONU que estão sendo alvo de ataque. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já disse que está se criando uma crise humanitária de proporções impressionantes do ponto de vista de saúde pública. Postos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, foram atingidos também. Ou seja, esse lado que você tinha que falar também para fazer, né, mostrar o que é o conflito. Isso, essa mídia monopolista, que eu chego a adjetivar uma parte dela, é mídia sionista, com muita influência da diplomacia israelense, com muita influência da agência de espionagem israelense, da Mossad, com muita influência, muita gente transitando pelas redações, né? Isso você ouve de jornalistas mais críticos, você fala, é impressionante como essa turma transita pelas redações, né? Então eu usaria chamar de uma mídia, uma parte dela, de uma mídia sionista, identificada com o sionismo, né? É a manipulação que se dá. É novamente o debate seguinte, ou democratiza a comunicação, ou você enfrenta esses monopólios em todas as áreas para ter mais pluralidade, mais diversidade, mais contraditório, ou senão a população vai ficar alvo dessa manipulação. Então é preciso condenar, é preciso ter uma postura firme contra qualquer ataque a civis, né? É preciso fazer a defesa do diálogo, agora é preciso ter o contraponto, mostrar o outro lado também, não ficar nesse processo de manipulação de mentes e corações. Miro, como você tem visto os esforços do Brasil em trazer brasileiros que estão ali em Israel? Lula prontamente, né, se manifestou, mandou os aviões para Israel. Eu vi, inclusive, alguém lembrando hoje que logo depois desse conflito ter explodido, os aviões da FAB já foram ali para Israel. No passado, a gente teve dificuldade de levar oxigênio de parte do Brasil para Manaus por conta dessa dificuldade de logística. Então, assim, é só para fazer um comparativo. A gente não precisava ter passado por aquilo e acabou passando, né? Mas eu quero saber dos esforços do Brasil. Agora a gente tem essa nota do presidente Lula chamando para a negociação, chamando atenção para a questão das crianças palestinas e israelenses. Como você tem visto esse posicionamento do governo brasileiro? A postura aí tem muito a ver com a postura também do Itamaraty, postura histórica do Itamaraty. O Itamaraty tem todo um sistema de emergência, toda uma logística, né, criando sinergia com outros órgãos do governo para agir, né? O Celso Amorim, que foi ministro de Relações Exteriores do Lula, lembrou, em outra crise provocada por Israel no Líbano, né, também houve uma ação de retirada muito eficaz de brasileiros que estavam na região, né? Agora, novamente, né? Espero que esses brasileiros que estão retornando reconheçam isso, né? Não achem que foi uma coisa do além, não. Foi uma ação de governo muito rápida, num processo de logística, de experiência acumulada pelo Itamaraty. O Itamaraty, nesse sentido, tem uma equipe de excelência para tratar dessas questões, né? Volto a citar o Celso Amorim, né? Ao se referir, né? Mesmo agora, esse episódio, tentar tirar de Hamas, de Egito, são várias logísticas para poder salvar brasileiros que estão nessas frentes de guerra. Muito positivo, já, né? Chegou esse avião com 200 e poucas essa madrugada, já outros partiram, parece que tem 4 aviões já disponíveis para essa ação. Tem essa ação que está tentando se desenvolver. Não é só tirar os brasileiros de Israel, é tirar os brasileiros de Gaza, né? Que é o que você diz. Gaza é um campo de concentração. Gaza é um campo de concentração, é totalmente cercado, totalmente monitorado, né? Tem postos de controle militares israelenses. Você imagina, Thalita, você saindo do seu local para ir trabalhar e passar por 4, 5 postos de controle militar, pedindo sua documentação, pedindo sua residência, pedindo seus dados, com metralhadora na mão.
Isso é o que o povo palestino enfrenta. É impressionante isso. Impressionante você viver sob esse terror anos e anos e anos e anos. Né? Gaza está totalmente cercado. Não tem, as pessoas não têm, né, esse hipócrita, esse extremista de direita, o Netanyahu, Bibi, isso é um fascínora. Né? Isso é um fascínora que está desesperado agora, esse fascínora. Além de estar sendo questionado pelo seu autoritarismo no governo, está sendo questionado, tem 4 processos de corrupção. Isso é um corrupto, é um bandido. Ele usa as vidas humanas para se cacifar politicamente, para criar esse governo de coalizão, de união nacional. Né? Ele usa. Eu acho, inclusive, ele está numa situação muito delicada, porque demonstrou todas as provocações que foram feitas nos últimos anos, agora mesmo. Esse ano já foram 2 provocações contra Gaza. Todas as provocações que foram feitas, eles não conseguiram garantir nem um mínimo de segurança ao povo israelense diante das provocações que eram feitas. Né? Então, esse sujeito, né, promove esse cerco, é uma coisa desumana o que está sendo feito. E ele mesmo diz, não, e ele é cínico, ele diz assim, não, saiam de Gaza. Como que saiam de Gaza? Os caras estão cercados. Aquilo é um campo de concentração, é um processo de apartheid. É um processo de apartheid. Na Cisjordânia a mesma coisa, são vários guetozinhos, outro processo de apartheid, são mais de 600 centrais de controles militares israelenses na Cisjordânia, quer dizer, é um povo que vive sob cerco, é um povo oprimido, que está sofrendo um bocado, né? E agora no meio desse tiroteio. Então é uma situação de gravidade, você tem que. Por isso a necessidade do governo brasileiro de tentar ajudar a tirar desse local. Não é uma operação fácil. O próprio ministro de Relações Exteriores, Mauro, falou. Não vai ser uma operação passar por Rafa, não vai ser uma operação simples. Né? Em função, inclusive, das provocações desse cerco estabelecido por Israel. Né? Mas vamos ver, eu acho que a postura do governo brasileiro está muito positiva. Aí o Lejeune, que estuda, né, se dedica muito a esse tema, deve estar com mais dados, inclusive, sobre essa operação de retirada de brasileiros. Sabe o que eu fico pensando? Isso me deixa muito triste, Miro. O Itamaraty está fazendo todos os esforços para tirar brasileiros ali da faixa de Gaza, e muito provavelmente esse ônibus, né, que ele comenta, o ministro, vai passar ali por essa saída que tem acesso ali pelo Egito, e na verdade é uma das únicas saídas liberadas, porque todas as outras, assim, ficam fechadas durante meses, Israel abre quando quer, essa pessoa que tem que trabalhar lá fora, ela pode passar ou pode não passar, isso depende do bom humor ali dos soldados israelenses, né, mas todo palestino que não tem qualquer outra nacionalidade vai continuar preso ali. Isso eu sempre fico pensando, os brasileiros vão conseguir sair, outras nacionalidades, outros estrangeiros também vão conseguir sair, mas para os palestinos não há saída, não há, naquele lugar vai continuar sendo uma prisão a céu aberto, vai continuar sendo um campo de enfim, uma prisão. É muito triste. Miro, só para dizer que não falei das flores, vamos... Só uma observação, viu, Thalita? Só uma observação. O apelo que o presidente Lula fez hoje, no sentido de evitar a morte de civis, evitar a morte de crianças, né, e no sentido de procurar uma saída humanitária, hoje o Guterres já deu a resposta, elogiou a atitude do governo brasileiro, né, eu vi agora a resposta, elogiou a atitude do governo brasileiro, elogiou a proposta do Lula, vai ser levada para o Conselho de Segurança. O problema é isso, o problema é que aí Estados Unidos e Israel blocam, né, blocam com países da Europa e vetam. Né, vetam. O Bibi, esse fascista, o Netanyahu, não tem nenhuma intenção de promover a paz. O Bibi, ele quer promover realmente a anexação, ele quer fazer dos palestinos mortos, assassinados, o seu palanque eleitoral, a sua manutenção no governo. Até porque ele sabe isso, se ele cai desse governo, ele pode cair direto para a cadeia. Né? Então, o apelo do Lula é um apelo sentido, é um apelo que tenta dar racionalidade a uma situação como essa, né? Mas acho muito difícil ter escuta da parte desse governo israelense, a não ser que o Netanyahu fosse defecado, né, do governo. Mas, desculpa, foi só um complemento. Não, é isso, é uma posição sensata de Lula, né? O mínimo era um corredor humanitário, era uma forma de você conseguir levar atendimento e trazer
as pessoas para fora ali da faixa de Gaza.